No digital. Em movimento. Renascença. A par com o mundo. As notícias chegam agora à Renascença com o Miguel Coelho. Olá, Miguel, bom dia mais uma vez. Quais são os destaques a esta hora? Olá, bom dia. Terminais fluviais fechados entre Lisboa e a margem sul. É uma greve na Transtejo que vai durar toda a semana e que vai tornar mais complicada a travessia entre as duas margens às horas de ponta da manhã e da tarde. Autoagendamento das vacinas da gripe e da Covid para maiores de 70 anos arranca hoje. Então, e no desporto, Luís Aresta, bom dia. Bom dia, o Benfica aplicou 6 ao Braga e mantém-se firme na perseguição aos líderes do campeonato, Porto e Sporting. Hoje as temperaturas sobem um bocadinho, estão nesta altura 11 graus no Porto, 11 em Lisboa, 12 em Faro. Vamos às notícias das 8 na Renascença com o Miguel Coelho. De regresso às greves, às travessias fluviais do Tejo. Hoje é o primeiro de 5 dias de paralisações parciais. Os terminais vão estar fechados nas horas de ponta, tal como já acontece esta manhã. Os barcos não circulam. As greves são de 3 horas por turno. A empresa diz que não é possível garantir o serviço regular de transporte fluvial durante a realização da greve. Os trabalhadores reclamam melhores salários e dizem que as reivindicações estão a ser ignoradas pela administração da empresa e pelo governo. A Direção-Geral da Saúde dá hoje início ao autoagendamento da vacinação contra a gripe e também a terceira dose da vacina contra a Covid-19, isto para pessoas com mais de 70 anos. Passa também a ser possível a quem tenha mais de 80 anos ir diretamente a um centro de vacinação para receber as vacinas no âmbito da modalidade Casa Aberta. Até agora, e de acordo com os números da DGS, cerca de 350 mil pessoas receberam a terceira dose da vacina contra a Covid. No caso da vacinação contra a gripe, foi já administrada a cerca de 810 mil pessoas. Entretanto, na Alemanha, desde o Natal do ano passado, que a taxa de incidência da Covid não era tão elevada, em cada 100 mil pessoas houve nos últimos 7 dias 201 casos registados na Alemanha. A Saxónia é o estado com incidência mais elevada, 491 casos por 100 mil habitantes. Um dos fatores que estão a contribuir para esta nova vaga de Covid na Alemanha prende-se com a fraca taxa de vacinação. Os bispos portugueses reúnem-se hoje em Fátima, em Assembleia Plenária da Conferência Episcopal. Um dos pontos na agenda é o objetivo de travar eventuais encobrimentos na Igreja em matéria de abusos sexuais e, com esse objetivo, deve ser criado um grupo coordenador das comissões diocesanas para rejeitar qualquer encobrimento, fazer justiça à vítima e respeitar a verdade histórica de denúncias apresentadas. O número de pessoas à beira da fome subiu para 45 milhões desde o início deste ano, segundo o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. A principal razão para esta subida reside no facto de se terem registado mais de 3 milhões de pessoas com fome no Afeganistão, na sequência da situação que aquele país vive depois da tomada do poder pelos talibãs. Na Nicarágua, eleições este fim de semana, com o presidente Daniel Ortega a procurar um quarto mandato consecutivo após 14 anos no poder, uma situação que levou milhares de pessoas a manifestarem-se em vários países contra o que consideram ser uma fraude eleitoral. As eleições ficaram marcadas por mais de 80% de abstenção e uma grande parte da comunidade internacional nega qualquer legitimidade nesta ida às urnas na Nicarágua, em que praticamente todos os candidatos da oposição foram impedidos de concorrer, alguns foram mesmo presos. No futebol, Luís Aresta, o Benfica respondeu às vitórias de Porto e Sporting com uma goleada ao Braga. A luz ainda tremeu quando o Braga chegou ao empate, mas Everton, Rafa e Darwin, ligados à corrente, construíram o 6-1, permitindo a Jorge Jesus desmentir os rumores de desavenças entre jogadores e treinador. Foi uma resposta a toda aquela especulação que se criou à volta da equipa do Benfica. Nós estamos preparados para todos estes episódios. A equipa é um grupo muito forte, depois tem uma vantagem, não é? São jogadores muito experientes. No Braga, Carlos Carvalhal responde pela fadiga da equipa. Mantivemos a nossa identidade, entendemos isto como um acidente de percurso. Assumo a responsabilidade porque nós quisemos jogar da mesma forma que sempre jogamos e não tínhamos energia para o fazer. A noite foi de muitos golos e de muitas lesões no Estádio da Luz. No Benfica, João Mário, Rafa, Darwin e Lucas Veríssimo. Defesa brasileira arrisca paragem prolongada. O mesmo se aplica à Sequeira do Braga. O emblema minhoto caiu para o 5º lugar. O Benfica é terceiro a 1 ponto do Porto, que se vingou do Santa Clara com uma goleada por 3-0. O Sporting imposto por 2-0 em Passos de Ferreira e acompanha os portistas na liderança do campeonato.
E um pouco por todo o mundo, os países procuram incentivar a vacinação contra a Covid. Na Austrália foi criada uma lotaria de $1 milhão australianos, uma lotaria que é facultada a quem se vacina. E uma jovem de 25 anos de origem chinesa acaba de vencer, Joan Zhu, já garantiu que quer gastar o dinheiro com a família. No Ano Novo Chinês, pretende levar a família à China para passar o Ano Novo num hotel de 5 estrelas, assim a pandemia o permita. Pá, que É espetacular. uma vacina com prémio, não é? Sim, sim. 8h05 vamos falar precisamente de vacinas, já a seguir, porque arranca hoje o autoagendamento. Já vamos explicar. Começa hoje o autoagendamento da vacinação para os maiores de 70 anos. É uma das medidas com que a DGS pretende acelerar este processo, que está atrasado, Miguel, em relação ao previsto. Sim, a própria Diretora-Geral da Saúde admitiu esse facto durante o fim de semana. Graça Freitas prometeu que o processo vai agora acelerar, sendo que inicialmente estava previsto vacinar até 19 de dezembro, perto de 2 milhões de pessoas, e até agora apenas cerca de 350 mil receberam a dose de reforço contra a Covid. Contra a gripe foram vacinadas mais, cerca de 810 mil pessoas. Em direto temos agora o médico Rui Nogueira, especialista em medicina geral e familiar, a quem saúde e agradeço por estar connosco em direto. Bom dia. Olá, bom dia. Que fatores, na sua opinião, é que estarão a contribuir para esta menor velocidade no processo de vacinação? Sim, antes de mais, a falta de vacinas da gripe e, por outro lado, e que nos atrasou, e eu acho que temos que encontrar uma maneira de trabalhar de uma forma mais rápida nas próximas semanas. Depois temos um outro problema em relação à terceira dose. Por um lado, as pessoas estão mais céticas e perguntam mais sobre a necessidade desta terceira dose. Quer as pessoas, quer os seus familiares, enfim, porque estamos a falar de pessoas mais velhas e, portanto, muitas vezes são os familiares que tomam conta deste procedimento. Por outro lado, ainda é bom não esquecer que, como temos 6 meses após a segunda dose de vacina e como inicialmente em fevereiro, março, estávamos a vacinar muito pouco, isso quer dizer também que as pessoas elegíveis para serem vacinadas em outubro, enfim, eram ainda poucas. Isso quer dizer também, por sua vez, que a partir de abril, em que vacinámos mais pessoas, isso quer dizer que agora em novembro temos muito mais pessoas para vacinar, uma vez que já passaram 6 meses. Ou seja, estamos a falar nas pessoas que, tendo sido vacinadas em abril, fazem a vacinação em novembro. Em outubro já podiam ter feito. Houve ali assim uma falta de vacinas da gripe para fazermos em simultâneo e valia a pena, naquele início, esperar um pouquinho, enfim, uma semana ou duas, para não perder a oportunidade de vacinar com as duas vacinas. Eu julgo que neste momento aquilo que está em causa é vacinar muito rapidamente e muito rapidamente é irmos ao nosso melhor ritmo de vacinação Covid, que atingimos em agosto. Repare-se que em agosto nós fizemos mais de 4 milhões de inoculações num só mês e agora, enfim, temos que fazer 2 milhões de inoculações, enfim, de pessoas, porque de inoculações temos que fazer 2 vacinas muitas vezes, o que demora também um pouquinho mais, não é muito mais, mas demora um pouquinho mais. Sim, deixa-me perguntar-lhe isto. Terá sido de alguma forma precipitado encerrar centros de vacinação, como aconteceu um pouco por todo o país, e inclusive desativar a Task Force? Claramente. Quanto a mim, foi uma medida que não se justificava. Na altura nós estávamos a vacinar muito pouco, mas era previsível que tivéssemos que vacinar mais, quer pela gripe, quer pela terceira dose de Covid, e portanto foi precipitado, a meu ver, desmantelar quer a Task Force, quer muitos centros de vacinação. Aliás, muitos deles estão a ser reativados, felizmente. Eu julgo mesmo que era importante reativar a Task Force. Eu diria mesmo que era preciso voltar a chamar o Almirante. Fez-nos muito jeito e está-nos a fazer muita falta. Referiu há pouco o ceticismo com que muitas famílias e idosos encaram esta fase de reforço da vacinação contra a Covid. Como especialista, o que é que responde quando confrontado com essas posições mais céticas? Não, é absolutamente necessário e, por outro lado, temos a segurança da vacina. Não temos indícios que a vacina tenha insegurança e, portanto, tendo em conta que perdemos imunidade com o tempo, o que também não é nada de estranhar,
já o fazemos todos os anos com a gripe, e outras vacinas temos que fazer reforços também. Não é nada de estranhar e, portanto, aquilo que era previsível é o que está a acontecer. Ao fim de 6 meses, há perda de imunidade. Por outro lado, aproxima-se o inverno, os vírus respiratórios são muito típicos nesta altura do ano em Portugal, enfim, no hemisfério norte, com o inverno e, portanto, justifica-se de todo esta terceira dose. É segura e é eficaz. Nós estaríamos muito mal, aliás, como alguns outros países estão, se não tivéssemos feito a vacinação como fizemos, e esta terceira dose é absolutamente necessário para continuarmos a ter imunidade. As pessoas com maior imunidade têm infecções menos graves, se é que têm infecções. Sim. Mas mesmo tendo infecção, são infecções menos graves. Nós E a precisamos prova disso agora é, apesar de tudo, o número ainda bastante baixo de internamentos que temos em comparação com o que se verifica já noutros países. Exatamente. Agradeço-lhe, doutor Rui Nogueira, ter estado aqui em direto connosco na Renascença esta manhã. Um bom dia. Rui Nogueira, especialista em medicina geral e familiar. Olhar aqui então para este atraso que se verifica na vacinação contra a Covid. Trata-se do reforço da vacinação contra a Covid-19 e também da vacinação contra a gripe que decorre em simultâneo, com essa promessa da Direção-Geral da Saúde de que a partir de agora este processo vai acelerar. E com estas palavras que decoramos também, que a terceira dose é segura e eficaz. 8h12, bom dia. Sabemos como está o trânsito.